Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo com uma segunda-feira agitadíssima dentro do Vasco, se tratando principalmente de contratações para 2022. E é claro, durante o vídeo a gente vai deixar você muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo, falar sobre Bruno Nazário, o meio-campo está sendo aguardado no CT Moacir Barbosa para realizar os exames médicos, trazer novidades sobre o zagueiro Lucas Oliveira e o volante Matheus Barbosa, que pertencem ao Atlético Goianiense, devem estar chegando no Vasco da Gama, e também falar sobre um novo jogador que surgiu como especulação nessa tarde de segunda-feira, o zagueiro Jackson, de 31 anos, que fez essa última temporada no Fortaleza, o Leão do PC. Está livre no mercado atualmente e pode fechar com o Gigante da Colina para 2022. Vamos trazer todas as informações, falar também sobre coletiva do Yuri Lara, primeiro reforço volante para essa temporada de 2022 e muitas outras novidades importantes para você. Então é claro, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e já se inscreva aqui embaixo. A nossa meta é chegar aos 60 mil inscritos, então a gente precisa de mais da sua inscrição. Também deixem o seu like, que vai fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos, e o seu comentário aqui embaixo sobre o que você vem achando dessas movimentações do Vasco no mercado da bola. Eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, que é claro, todos vocês estão aqui para isso, para ouvir de Vasco, e iniciar o vídeo antes de falar sobre contratações, trazendo algumas informações importantes. Se tratando de Pinheiral, o Vasco está programado para fazer essa primeira semana em Pinheiral, aliás, a primeira semana no CT Moacir Barbosa, a segunda semana no CT João Avelange em Pinheiral, uma região próxima de Volta Redonda no interior do Rio de Janeiro, e a terceira semana retornando ao CT Moacir Barbosa. Devido aos casos de Covid que tiveram no elenco vascaíno, essa semana em Pinheiral acabou sendo adiada para a terceira semana, a última semana de pré-temporada do Vasco. O Vasco iria para Pinheiral, se concentraria lá com todo o seu elenco e depois iria direto enfrentar o Volta Redonda no Raulino de Oliveira no dia 26 de janeiro. Porém hoje, antes da entrevista coletiva do volante Yuri Lara, que a gente vai falar já sobre ela, o gerente de futebol Carlos Brasil confirmou que não terá mais Pinheiral para o elenco profissional, ou seja, essa pré-temporada fora do CT Moacir Barbosa está cancelada, não irá acontecer. Segundo o mesmo, o grande motivo foi data. Houve aí uma dificuldade em encontrar datas. O mesmo disse aí durante a entrevista coletiva que não conseguiu marcar para que o elenco vascaíno estivesse presente em Pinheiral no início dessa temporada. Uma notícia de fato muito complicada, porque foi um pedido do atual treinador Zé Ricardo e acabou não acontecendo, pois houve um conflito de datas, segundo o gerente de futebol do Vasco da Gama. Então as 3 semanas serão realizadas no CT Moacir Barbosa. Tranquilo? Depois a gente vai voltar com mais informações sobre o dia do Vasco, mas antes, é claro, falar sobre contratações, que é o assunto que mais interessa ao torcedor nesse início de temporada. O Zé Ricardo, eu vou sempre falar sobre isso nos meus vídeos, deu uma entrevista coletiva nesse sábado às 11 horas da manhã. O mesmo disse sobre reforço, foi muito perguntado sobre o assunto, ele deixou bem claro que o Vasco vai contratar. O Carlos Brasil teria dito que até o dia 26, antes do início do Campeonato Carioca, o Vasco iria apresentar 7. Um já foi anunciado, o Everton, lateral direito, mais um será nessa semana o meio-campo Bruno Nazário, os dois aí praticamente fechados, o Everton já fechou e o Bruno Nazário nos detalhes finais está sendo aguardado, inclusive já adiantando, amanhã está sendo aguardado, chega no Rio de Janeiro pela parte da manhã, será o seu desembarque e deve assinar nos mesmos moldes que aconteceu hoje. Chega no CT, assina e deve ser anunciado amanhã por volta ali das 11h30, mais reforço para o Vasco. E além deles dois, mais 5 deverão chegar, como foi estimado e estipulado pelo gerente de futebol, Carlos Brasil. Desses 5, a expectativa é um camisa 9, jogadores de lado, pelo menos mais um meio-campista e um zagueiro. Com relação ao zagueiro, deve ser um deles, pelo menos, o Lucas Oliveira. Lucas Oliveira que atualmente veste a camisa do Atlético Goianiense. Nós tivemos mais informações sobre a situação do atleta. Pela parte da manhã, o jornalista José Roberto Coutinho, que também é setorista do Vasco, trouxe a informação que de fato há interesse do Vasco na contratação do atleta. Ele tem os direitos econômicos ligados ao Atlético Goianiense e é um reserva do time goiano, e devido a esse motivo, inclusive o presidente Adson Batista do clube deixou bem claro que não iria dificultar
custar a saída por empréstimo do atleta ao Vasco até o final dessa temporada. Porém, para que isso aconteça, o presidente hoje se posicionou. Para que o Lucas Oliveira venha a ser emprestado ao Vasco, o Atlético quer a renovação do seu contrato. Ele tem contrato com o Atlético Goianiense até o final de 2022 e para que ele vá vestir a camisa do Vasco nessa temporada, o Atlético quer a prorrogação do seu contrato até o final de 2023. Então, nos próximos dias, o clube goiano deve tentar costurar essa renovação até o final de 2023. Caso consiga, logo em seguida, o Lucas Oliveira deve ser negociado com o Vasco. Detalhes finais aí nas negociações pelo zagueiro muito promissor, novo, de apenas 23 anos, do Atlético Goianiense. Além dele, mais um nome surgiu nessa parte da tarde. Uma notícia aí praticamente de primeira mão que poucas pessoas ainda falaram dela já, né, e devem falar no dia de hoje. É o zagueiro Jackson. Fez essa última temporada no Fortaleza, mas também tem passagens por São Paulo nas categorias de base, profissional pelo Internacional, Náutico, Goiás, Palmeiras e Bahia. Um atleta muito rodado, de 31 anos, 1,86 m, que atua como zagueiro. É ali um líder no sistema defensivo. O que acontece? O zagueiro tá livre no mercado, tinha contrato com o Fortaleza até o final dessa temporada, Fortaleza irá disputar uma Libertadores, vai montar um elenco mais competitivo e deixou o Jackson livre, não renovou com o atleta. E as informações que a gente teve através do portal Lancenet é que Vasco, Botafogo, Chapecoense, CSA e Ponte Preta tentam a contratação do jogador. O Vasco está interessado no atleta, um jogador aí, volta a repetir, de 31 anos, que está livre no mercado e vem sendo cogitado pelo Gigante da Colina. A gente ainda não tem mais informações sobre o assunto, que é assunto quentinho, agora há pouco que saiu essa informação, a gente vai buscar e ou no vídeo da parte da noite, caso a gente venha postar, a gente traz mais notícias para vocês, ou na parte da manhã a gente vai trazer mais detalhes da situação. O zagueiro, que nessa temporada de 2021 atuou apenas em 11 partidas, em 2020, 28 partidas. Na sua carreira por geral, com 31 anos de idade, algo em torno aí de 10 anos de carreira, ele tem apenas 114 jogos em Série A e 38 jogos em Série B do Campeonato Brasileiro. Vai tentando aí a contratação do atleta, então já aproveite e deixe a sua opinião sobre o que você acha da chegada do defensor. Com relação ao meio-campo, Vasco vai contratar e temos novidades, inclusive se tratando do volante Matheus Barbosa. Matheus Barbosa que pertence ao Avaí de Santa Catarina, mas tem o seu contrato até o final dessa temporada por empréstimo ao Atlético Goianiense. Então o Vasco tem que tentar tratar de negociações com os dois clubes. O Atlético Goianiense, que tem o seu contrato por empréstimo até o final dessa temporada, e o Avaí, que é o detentor dos direitos econômicos do jogador. Com relação ao Avaí, segundo informações, apurações, já está tudo certo, o Vasco já conversou, vai conseguir a liberação. Mas o Atlético Goianiense ainda não conseguiu o Vasco ainda não conseguiu totalmente a liberação do jogador, mas as coisas, segundo informações que eu tive na parte da tarde, estão andando. O presidente deu uma entrevista do Atlético Goianiense, Adson Batista, à ESPN nessa tarde de segunda-feira. O que ele disse é que o Matheus Barbosa está no Atlético Goianiense por empréstimo, é um bom jogador, mas ele não está satisfeito, pois não é o titular da posição. O titular é o William Correia. E por isso, não estando satisfeito, estaria tranquilo em fechar com o Vasco, inclusive teria se empolgado com a negociação. E o ESPN também entrou em contato com o empresário do jogador Maurício Nassif, que confirmou as negociações com o Vasco. Ao ser perguntado se há um otimismo quanto ao desfecho com o Gigante da Colina, o mesmo respondeu sim. Há um otimismo. Então a gente deve ter informações aí nos próximos dias com relação ao desfecho positivo e a contratação por empréstimo até o final de 2022 do volante jovem, novo, de 27 anos, que fez essa última temporada no primeiro semestre no Cruzeiro e no segundo semestre no Atlético Goianiense, fechando com o Vasco da Gama. Então deixe aí a sua opinião, mercado agitado nessa tarde de segunda-feira. E além disso, houve a entrevista coletiva do volante Yuri Lara. Antes, só gostaria de falar sobre o retorno de dois atletas que estavam afastados, Galarza e Nenê. Os dois retornaram hoje aos treinamentos, tá passando aí esse vídeo para vocês do Matias Galarza treinando e também do Nenê. Os dois ficaram afastados pois testaram positivo para a Covid-19. E com relação agora à apresentação do Yuri Lara, hoje teve apresentação aí do mesmo, inclusive foi confirmado durante essa apresentação que o Yuri Lara vai vestir a camisa 5 e o Raniel utilizará a camisa 9, são os números aí das camisas dos dois reforços do Vasco para 2022. Ele, durante a coletiva, falou sobre diversos assuntos, foi perguntado aí sobre diversos tópicos, falou sobre o fato de ser torcedor vascaíno, as lembranças que tem na arquibancada, mas principalmente sobre a fome que ele e o elenco vascaíno estão atualmente
em levar o Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro e também de mudar a história do Vasco. Disse que o elenco e o mesmo jogador, até por ser um atleta que tem como clube de coração o Vasco da Gama, em fazer com que o Gigante da Colina retorne ao lugar de onde nunca deveria ter saído, que é na elite do futebol brasileiro e disputando por títulos e brigando por coisas grandes. Então, é claro, deem uma olhada em pedaços da coletiva do Yuri Lara, falando sobre o que espera para essa temporada de 2022 e falando quando ele ia torcer na arquibancada do Maracanã junto com amigos pelo Vasco da Gama. Inclusive deixou bem claro que seu último jogo foi antes da demolição do antigo Maracanã, num Vasco e Flamengo, quando o Felipe deu aquela caneta linda no meio-campo do Flamengo, que eu nem sequer me lembro o nome, mas ele deixou bem claro que é um torcedor vascaíno de arquibancada. Então, deem uma olhada aí em parte, né, da entrevista do Yuri Lara, e eu me despeço por aqui. Então, é claro, se você curtiu o nosso vídeo, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Muito obrigado por seu apoio. Muito obrigado aí por você estar sempre aqui no nosso canal. Então, deixe o seu like aqui, é claro. Fiquem aí com a entrevista coletiva do novo volante do Vasco para 2022. Fala daí, Yuri Lara. Guinha Azul é o mais recente, né? É um cara que tem a aprovação da torcida, né? Um cara que deixava tudo dentro de campo. E espero que eu possa fazer o mesmo, né? Seguir o mesmo destino que ele teve aqui com a camisa do Vasco. Eu entendo, assim, né? Eu entendo o lado do torcedor, como você falou, já fui um, né? Só que a minha lembrança de torcida foi... Porque quando eu comecei a jogar, não profissionalmente, mas no Olaria, né? Eu não tinha tanto tempo para ir no estádio, né? Por conta dos jogos e tudo mais. Então, mas eu lembro que eu fui no último jogo do antigo Maracanã, que foi o Vasco Flamengo, e o Felipe deu uma canetinha, se eu não me engano, no Borja, do Flamengo, e essa é a minha recordação. E eu era do torcedor que cantava, né? Que apoiava, mas como eu falei, depois que eu comecei a jogar, né? Eu não tive tanta oportunidade de voltar e tanto tempo de poder ir aos jogos. Mas eu entendo o torcedor, eu sei que se a gente estiver fazendo um bom trabalho dentro de campo, o torcedor vai nos apoiar. Então, é com esse foco que a gente vai levar na temporada. A gente, e dá para ver no dia a dia que quem está aqui está com sede, está com fome de fazer o Vasco voltar ao lugar dele, né? Nós sabemos que não é fácil, né? O ano vai ser um ano difícil, vai ser um ano longo, mas eu tenho certeza que não só eu, mas quem está chegando está com essa sede, sim, com essa vontade de fazer o Vasco dar a volta por cima.